Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o cachorro do mato, o Cerdocyon-Tous. Ele é o único de seu gênero e também é conhecido como lobinho, raposa, graxaim, zorro, em inglês como crab eating fox. Muitos nomes, né? E esse episódio está super especial porque eu tive o privilégio de gravar não com um, mas com 2 especialistas na espécie. Olha que demais! Mas, antes de ir para essa conversa, eu vou dar um recadinho e ler os e-mails. Bom, para quem ainda não sabe e não está acompanhando, a gente abriu a lojinha do Desabraço, a MDA Store, e lá a gente tem canecas, camisetas, pets bordados e kits de primeiros socorros. A lojinha tá linda, as camisetas estão demais, são as camisetas do Seja Sua Própria Onça, e as canequinhas também, são canecas esmaltadas, super resistentes, a gente escolheu umas de qualidade muito boas. Já testamos aqui em casa com 2 crianças de 2 e 6 anos, são as canecas que os meninos usam e elas aguentam o tranco, então elas estão aprovadíssimas. Se você quiser conhecer mais e ter um dos nossos produtos, corre lá em loja.desabrace.com.br, tá bem? Então nós recebemos apenas um e-mail sobre a vocalização do cachorro do mato, que foi o e-mail de quem? Tiago Almeida. Tiago agora que é realmente o nosso grande participante do Que Bicho é Esse, tá sempre mandando e-mail, fico super feliz e animada. Agora eu já fico esperando e-mail toda vez. Tiago, você vai ter que continuar. E ele escreveu: Oi Miriam, tudo bem? Episódio fantástico com o William Menck sobre o Gavião Pega Macaco. E ainda me trouxe sorte, pois na mesma semana do episódio eu registrei na área onde estou trabalhando o Gavião Pato e o Gavião de Penacho, esse último coninho. Que lindo! Nossa, manda foto pra gente. Sem mais enrolação, acredito que o bicho tocado no final do episódio seja a coruja do mato. Errou feio, errou rude. Acredito que seja a coruja do mato, Strix virgata. Essa é uma outra que ainda não tive o prazer de ver e ouvir na natureza. Vamos ver se fiz o hat trick, pois se acertasse era meu 3º bicho seguido. Eu tava aqui já, pensando que você ia merecer ganhar um presente, Thiago, mas errou. Avisa pro Fernando que eu aceito até o desabraço como prêmio. Ô, gente, não, vai um abraço mesmo, tá? Errou, Thiago! Ô, dó, manda, continua, hein? Tô esperando o próximo pra ver se você acerta. Foi o cachorro do mato, mas é uma vocalização bem, assim, diferentona, né? Um uivo, assim. Então, dessa vez vai ter vinheta, que eu espero o próximo e-mail seu, tá bem? Então vamos apresentar aí os especialistas desse episódio. Bom, eu conversei com a professora doutora Kátia Gomes Facuri Giareta, que é bióloga, mestre e doutora em ecologia pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente ela é professora do curso de Ciências Biológicas do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia, onde atua desde 2009, tendo sido coordenadora do curso entre 2017 e 2019. Ela ministra as disciplinas de Ecologia Geral, Ecologia Animal e Ecologia Comportamental, e além disso ela é credenciada no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais da Universidade Federal de Uberlândia, onde orientou diversos alunos de mestrado e doutorado e ministra a disciplina optativa Análise Multivariada aplicada à Ecologia. Ela tem experiência na área de massozoologia, atuando principalmente nos temas de ecologia alimentar, comportamento e conservação de mamíferos carnívoros. A Kátia, inclusive, foi banca do meu mestrado. Ela trabalha bastante com ecologia alimentar e no mestrado eu fiz uma dissertação com o tema, né?
E o nosso segundo convidado, professor doutor Frederico Gemésio Lemos, grande amigo, morro de saudade. Ele é biólogo pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutor em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, também da Universidade Federal de Uberlândia, e atualmente é professor adjunto na Universidade Federal de Catalão, Goiás, e coordenador do Grupo de Pesquisa Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado, o PCMC. Ele, juntamente com a Fernanda Cavalcante, que fundaram o PCMC. Além disso, ele também é coordenador executivo do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Brasileiros e membro do grupo especialista em canídeos da IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza. Além de, claro, também ser conhecido como marido da Fernanda Cavalcante. Eu tive que fazer essa piadinha aqui, mas é porque é um casal muito especial, que os dois trabalham juntos, Tem o programa de conservação mamíferos do Cerrado e participam de diversas iniciativas de pesquisa com carnívoros. Então, são dois grandes amigos que eu sinto muita falta, morro de saudade. Fiquei muito feliz que o Fred conseguiu gravar com a gente. Então vamos para esse bate-papo? Bom, gente, como eu falei na abertura, hoje eu tenho o privilégio e a alegria de receber dois especialistas, dois convidados super queridos para conversar um pouquinho sobre o cachorro do mato. Então eu tô aqui com a professora doutora Kátia Facuri e o professor doutor Frederico Gemésio Lemos. Bem-vindos ao Que Bicho é Esse? Oi, Miriam, muito prazer de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Vamos falar da minha espécie preferida. Ah, que legal. Obrigado pelo convite, Miriam. Kátia, tudo bem? Vai ser um prazer enorme aqui conversar sobre esse canídeo tão legal. Eu sou suspeito para falar, Kátia, que é o mais querido, mas com certeza ele tem um lugar muito especial no coração. E, gente, olha que legal. Eu tô aqui com os dois e antes de começar aqui a nossa conversa, eles estavam comentando o tempo que eles têm trabalhando juntos já, hein? Quanto tempo que vocês já têm aí de parceria, estudando os bichos e trabalhando juntos? São quase 20 anos. O Fred estava na graduação e eu tinha recém-mudado para Uberlândia para acompanhar o meu marido, que entrou como professor na Universidade Federal de Uberlândia, e era professor do Fred, e ele procurou o Ari, meu esposo, dizendo que queria trabalhar com carnívoros, e alguém tinha falado para ele que eu trabalho com carnívoros, E como eu trabalho com dieta, a condição que o Ari, meu esposo, deu para o Fred me conhecer seria: volte com 5 de fezes, de carnívoros, que daí eu te apresento para ela. Que ótimo. E você voltou, Fred? Quase que no dia seguinte. No dia seguinte. Eu levei uma caixa de cocô pro Ari. Eu lembro que porque ele falou isso aí numa quinta ou numa sexta-feira. Eu sempre acompanhei meu pai, Meu pai mexe com fazenda e tal. E aí eu vi esses bichos lá, assim, carnívoros em geral, outros bichos, e encontrava umas fezes, assim, durante o campeado do gado, assim. Uhum. Aí a hora que o Ari falou, Fred, isso aí é fácil, é só andar lá 2 dias lá, eu pego isso aí tudo. Aí eu peguei tudo quanto que eu vi de cocô e trouxe pro Ari segunda-feira. Aí eu lembro direitinho que eu cheguei na sala, ele me olhou assim, meio que a cara, eu tava assim, que diabo é isso? Eu falei, os cocô que o senhor pediu, tá? Eu tenho aqui. Eu fico imaginando o susto do seu pai, O que esse moleque tá fazendo? Lógico que não era tudo de carnívoro, Tinha tamanduá, tinha um monte de coisa. Mas tinha muito de cachorro do mato lá já, que era o mais comum deles até. E assim a gente foi apresentado. Ai, gente, que legal. Em 2002. 2002. Foi bacana demais. E a Kátia, ela, na verdade, assim, comecei, inclusive um podcast que muito aluno escuta, assim, Mirinha? Não dá nem pra prever, o tanto de portas que a Kátia abriu, assim, esse encontro no laboratório com a Ari, depois conhecer a Kátia, na verdade, é o alicerce da minha carreira toda, como cientista. Então, os passos que eles foram, as pedras que eles foram mostrando, fez eu trabalhar cada vez mais com as coisas que eu sempre quis, desde jovem, desde a faculdade. Uma gratidão muito grande com eles, assim, como cientista e como pessoas, Que legal. E para nós é melhor ainda, ouvir uma coisa dessa. Poder ter contribuído para a sua formação, que hoje você já tem suas próprias asas e tem me ajudado bastante também, a continuar trabalhando com aquilo que eu mais gosto. Ai, que bonito! Que legal, gente, que emoção estar aqui com vocês dois, então.
Mas bora então falar do cachorro do mato. Sim. Vamos lá. A gente tocou a vocalização, que é um uivo, né, do cachorro do mato. E dá um medinho aquele som, né? A gente teve pouquíssimas pessoas que enviaram e-mail sabendo quem era esse bicho. E é um animal relativamente comum, e eu não lembro de ter ouvido muitas vezes no campo, aliás, pouquíssimas vezes esse uivado, né, esse som do cachorro do mato. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa vocalização, mas que também apresentassem para o nosso público quem é essa espécie, quem é o cachorro do mato. A gente já teve aqui no Que Bicho é Esse? Um episódio sobre o lobo-guará, que foi o episódio Bicho 52, com Rogério Cunha de Paula, e tivemos também um episódio sobre o cachorro do mato vinagre, que foi o episódio 51 com o Júlio Dal Ponte. Só que a gente nunca teve um episódio sobre esses animais, essas raposas, né, esses cachorros do mato. Então eu queria só que vocês trouxessem um pouquinho das principais características desse bicho e a diferença entre essas espécies, para as pessoas entenderem um pouquinho que não é só uma, né? O cachorro do mato é um deles. Então, o cachorro do mato é uma das 6 espécies de canídeos silvestres encontradas aqui no Brasil. Ele tem um porte pequeno a médio, pesa de 5 a 8 quilos, então seria comparado com os cães domésticos, por exemplo, a gente consideraria um porte pequeno, né? Ele é relativamente comum, como você falou, então é uma das espécies que mais a gente vê, encontra, ouve falar e as pessoas conhecem, ao longo de toda a sua distribuição, que vai incluir desde regiões montanhosas, litorâneas lá no norte da Colômbia, Venezuela, até a Argentina, e passa por grande parte do Brasil. Sempre nos meus trabalhos, né, quando eu falo da distribuição, eu encontro que as fontes que eu consulto dizem que ele não ocorre nas terras baixas da Amazônia, né? Mas em outros biomas ele é muito, muito comum, muito abundante, de fato. Eu reparei quando eu estava estudando, revendo, né, relembrando um pouco mais sobre a história natural do cachorro do mato, que tem realmente esse buraco ali em volta da Amazônia, né, na região amazônica. Eu queria até confirmar isso, realmente, se não tem, ou se tem pouco registro, por que será que tem essa volta ali, né, na Amazônia? Uma mescla, né, Kátia? Eu acho que com relação a essa ocorrência, eu acho que de fato nessas regiões centrais, eu arriscaria dizer que o cachorro do mato não está lá e eventualmente é substituído pelo cachorro de orelha curta, né? Pelo Atelocynus microtes. Então, que é um bicho bem florestal, de áreas bem preservadas de Amazônia, até onde sabemos, né? Porém, agora quando a gente olha para alguns registros recentes, onde você ainda tem habitat de Amazônia, mas com uma matriz já antropizada no entorno, não é impossível de você registrar o bicho nessas áreas, assim. Então, assim, eu acho que lá no miolo, mesmo a gente incrementando as amostras, não vão aparecer cachorros do mato, pelo menos não na abundância que a gente vê em outros biomas, né? Qual que é a principal? Eu tenho dificuldade, assim, de diferenciar o cachorro do mato da raposinha. Qual que é, assim, vocês que têm o olho já treinado, bate o olho e fala... É esse ou é o outro? Qual que é a principal diferença? Na verdade, assim, a maioria das pessoas vê o cachorro do mato ou a raposa, que nem você comentou, né? É no lusco-fusco, quando esses bichos estão começando a ficar ativos, né? A partir de 5 horas, 5h30, eles começam a acordar, sair do abrigo e se esticar, tomar um solzinho, né? E sair para forragear. Então, dessa maneira, de fato, é difícil diferenciar, porque os bichos têm uma coloração semelhante. Agora, se a pessoa tiver como observar de fato o bicho por alguns minutos, ou com luz, ou com proximidade, você vai ver facilmente várias diferenças, tanto morfológicas quanto comportamentais, que permitem a gente diferenciar essas duas espécies. No caso do cachorro do mato, que é o nosso foco aqui, você vê que ele é um bicho, como a Kátia falou, de 5 a 8 quilos, enquanto a raposa é um bichinho que pesa em média 3,5 kg a 4. Então ela é metade de um cachorro do mato. E o cara vai falar assim, tudo bem, mas eu só tô vendo como é que eu vou comparar? Eu não vou estimar peso no mato, né? Mas a raposa, ela tem um aspecto muito mais gracioso. Tanto que quando você conversa com a comunidade rural ou com outras pessoas, você fala assim, a raposa é aquele bichinho magrelinho que passa fome no cerrado. Geralmente o pessoal pensa que é uma coisa magra, que tá passando fome. Mas é a composição morfológica dela. Ela é fininha. O cachorro do mato é robusto, ele tem um peito mais largo, né, Kátia? E é legal que quando você transfere essa característica para a locomoção deles, ficou muito evidente. Você vê que é um bicho andando, entre aspas, mais pesado, assim, mais... Raposinha parece que ela tá assim, tic, andando, assim, na pontinha do pé. E o cachorro do mato chega todo pancudo, assim, né? Meio que
Não é pesado, não é isso que eu quero dizer, não é uma onça Sim. pintada, mas é um aspecto não tão gracioso quanto a raposa. O cachorro do mato, ele também tem uma pelagem um pouquinho mais escura, não tem? Ou é impressão minha? A raposinha é um pouquinho mais clarinha, mais laranjadinha, assim. Isso, exatamente. Quando eu aprendi a diferenciar, né, que na época eu ainda estava em Campinas e na região não tinha apenas o cachorro do mato, né? Na maioria das vezes, os exemplares, pelo menos no museu da Unicamp, eles têm, o cachorro do mato tem as patinhas escuras. Só que depois a gente vê, né, que tem variação. Para outras regiões você pode encontrar cachorros do mato mais claros, tão claros quanto as raposas. Assim como você pode encontrar raposas escuras, né, tão escuras quanto os cachorros do mato. Então a cor das patinhas já não serve tanto. Mas na maioria das vezes o cachorro do mato tem as patas mais escuras e o dorso dele é todo escuro, até a ponta da cauda. Já a raposa não. Eu vi algumas diferenças também, Fred, em relação à presença do subpelo. Lembra que eu comentei, né, até com você? Se você conseguir identificar isso nos animais que você está capturando atualmente. Mas eu não sei se realmente existe. Não, isso dá pra gente quantificar, assim, daria pra ver que a gente manipula esses animais durante o procedimento de captura, Miriam. Então, de fato, daria pra gente testar. Eu não testei ainda, mas de fato me sugere que tenha essa diferença de pelo guarda não, né? De subpelo, né? Agora, dentro, assim, se não for possível pegar o animal na mão, uma coisa que a Kátia chamou a atenção, que eu acho que é o definidor mesmo da raposa para o cachorro do mato, é que o cachorro do mato tem essa listra preta, que a Kátia falou, que nasce na base da nuca e vai até a ponta do rabo, é uma listra preta. E a raposa não tem isso, né? Da nuca e todo o dorso dela é da cor do corpo, mas ela tem uma mancha na base do rabo, uma mancha preta, que é comum às espécies do gênero Licalopex. Tá. E aí depois o rabo fica unicolor de novo, da cor do corpo, e na ponta ele fica preto. Então se você vê o bicho de costas pra você, ou de rabo pra você, você vai conseguir ver que não tem a listra do cachorro do mato. O mais legal de tudo, essa mancha que elas têm na base da cauda é única. O Fred mostrou isso no doutorado, cada indivíduo tem uma mancha de tamanho, formato diferente. Uau! Você consegue individualizar os bichos? Sim, e essa mancha ela é presente também nos lobos, nos coiotes, né, em outros canídeos do grupo dos lupini. E pode estar associada com glândulas de cheiro. Então, de fato, deve ser uma marca para comunicação intraespecífica. Gente, deixa eu só explicar para quem está nos ouvindo, que talvez o povo não deve estar entendendo, cachorro do mato, raposinha, o que eles estão falando, né? Tá misturando, porque né? a gente, nome vulgar é uma loucura, né? O cachorro do mato, ele pode ser lobinho, graxaim, raposa, e aí, então assim, eu acho que faz um pouco de confusão. O cachorro do mato que a gente está falando é o bicho que a gente tocou a vocalização e que a gente está falando aqui especificamente, que é o Cerdócio tus. E tem a raposinha que é do gênero Licalopex, né? Explica aí melhor, gente, para mim, porque eu acho que o pessoal pode estar meio perdido nessa relação raposinha, cachorro, o que a gente está comentando aqui. O cachorro do mato, ou até o graxaim, né? Não sei se você usou esse exemplo também lá para os nossos colegas gaúchos e do Cone Sul, mas é legal disso que a Kátia está falando, é que de fato você consegue diferenciar indivíduos por essa mancha da raposa, e a gente agora está trabalhando num método que vai permitir a gente eventualmente, se for confirmado, até fazer estimativas de densidade, por exemplo. Que legal. De uma maneira que faça o bicho ser fotografado pela câmera trap, por exemplo. Nossa, a gente tá trabalhando nisso. Eu não lembro. Que legal. Não lembrava disso. É que antes da gente ter recurso, né, Kátia? Antes da gente conseguir ter recurso para colar, a gente tinha que depender da bota mesmo. Aí você começa a ficar horas sentado lá, vai vendo que é diferente. É verdade. Mas voltando para os cachorros do mato, uma outra dica para tentar montar um quebra-cabeça, caso vocês visualizem os animais, né? É que o cachorro do mato geralmente está em duplas, né, em casais. E a raposa sozinha. Então, se você viu dois juntos, andando juntos, e porte robusto, mais escuros, né? A chance é muito maior. Vai ticando, né? Ó, juntos, dois juntos. Maior. E o legal disso que a Kátia apontou, essa questão comportamental, né, de forragear, esse é um forrageio em dupla, que é uma coisa que a gente trabalhou no mestrado, né, Kátia, desde a graduação. Desde a graduação. Então isso tem um componente muito interessante comportamental dentro do que trouxe a gente se reunir hoje, que é a vocalização. Sim. Então, justamente essa condição de aparente maior socialidade do cachorro do mato
presume-se que ele tem um repertório vocal maior do que o da raposa do campo, por exemplo, que tende a ser mais solitário. Então, esses bichos, quando eles estão forrageando, daqui a pouco a gente volta a falar disso um pouco, mas essa vocalização é principalmente quando eles se separam ou querem mandar avisos um pro outro. Olha só. Então, é bem isso. Esse bicho forrageia em pares, né, Kátia? Ele não quer dizer que ele divide tudo que ele encontra, mas ele forrageia, ele procura comida em pares. Até aproveitando isso, falando um pouquinho dessa questão de comportamento e reprodução, eles são monogâmicos? Sim. Sim, os cachorros do mato são monogâmicos, assim como a maioria das espécies de canídeos. Inclusive, esse aspecto da monogamia é muito interessante chamar a atenção para ele, né? Porque a gente sabe que a monogamia ela é muito mais frequente, por exemplo, em aves, mas não em mamíferos, porque sobra sempre para a fêmea gestar o filhote, amamentar o filhote, e de fato pouquíssimas espécies, né, que são monogâmicas entre os mamíferos. De 3 a 9% apenas das espécies de mamíferos são monogâmicos. E dentro de carnívora, um pouco maior, né, essa porcentagem é 16%. Entretanto, entre os canídeos, onipresente, todas as espécies são monogâmicas. Então, o papel do pai, né, do macho, em prover a fêmea, defender, cuidar dos filhotes, trazer comida. A gente já teve a oportunidade, inclusive, de ver, né, Fred, o macho trazer comida para a fêmea. Isso tudo é mais visto entre os canídeos mesmo. Que legal. E aí, como é que funciona? Se eles ficam juntos o tempo todo, eles têm um período de reprodução e de cuidado parental, como que é esse processo? Esse comportamento, como a Kátia falou, esse sistema de acasalamento, por ser monogâmico, ele de fato tem uma relação intrínseca, assim, muito bem estabelecida entre os pares, né, do macho com a fêmea. Vamos pensar assim no pai e na mãe de um par de cachorro do mato. Pelo que a gente tem visto nas populações que a gente monitora, espacialmente pensando, ou seja, os bichos que a gente monitora com rádio colar e por observação, esses bichos, eles têm uma sobreposição praticamente total de área de vida. Então, a área de vida do macho sobrepõe mais de 95% com a área de vida da fêmea. E não só isso, eles percorrem essa área de vida diariamente juntos. Como eu falei, isso não é uma regra de 100% do tempo, eles podem se distanciar de tempos em tempos, às vezes distraído por um recurso ou outro, tanto no forrageio quanto no patrulhamento. Mas de tempos em tempos que eles têm que se reunir de novo. E é aí que entra a vocalização. Então, às vezes ele se distancia, perde um ao outro de vista, mas aí a vocalização mantém eles cientes de onde o par está. Então, isso ocorre ao longo do ano, tanto na estação reprodutiva, quando ele está pareando e tendo filhotes, quanto fora da estação reprodutiva, eles vão compartilhar território e abrigo. Eles caçam juntos também? Tem esses comportamentos? Ou só ficam andando juntos e cada um vai ali fazer o seu essa é uma pergunta legal, né, Kátia? Porque, como você falou, embora seja, a meu ver, o canídeo mais comum da América do Sul, embora nós tenhamos vários estudos de cachorro do mato, né, de Ser Dawson Toes, ainda é pouco estudado. Lógico que para cientista tudo é pouco estudado, né? Mas em vista da abundância da espécie, da ocorrência dele em ambientes naturais, antropizados, muito antropizados, é um bicho que eu esperaria que a gente observasse mais para entender melhor ainda a história natural, mas isso não acontece. Então, dentro da sua pergunta, o que nós temos visto e o que a gente tem escrito e lido em alguns trabalhos mais recentes é que ele é um bicho que procura alimento em pares, mas não divide tudo que encontra. Então, porque eles se alimentam principalmente de coisas pequenas, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco a Kátia fala disso melhor. Mas, eventualmente, eles podem predar coisas maiores, como, por exemplo, um veado ou uma jiboia, como a gente já registrou. Então, o bicho de par, os dois conseguirem matar uma jiboia. A jiboia não estava doente, não estava machucada, não estava nada. Eles se associaram para comer a jiboia. Só que isso não é tão comum. A gente não sabe o quão comum isso é, porque tem poucas pessoas observando cachorro do mato, de fato. Uma coisa que também acho que vale a pena a gente falar nesse sentido é que muitas vezes a gente pensa que por andar em par, ou às vezes formar grupos, a finalidade disso é caçar animais maiores. Mas porque a gente tem na cabeça como ocorre com os lobos, né? De fato, eles matam o caribu, né? Porque eles têm uma matilha grande e todos conseguem matar um animal muito maior do que eles. Mas, às vezes, andar em dupla, como ocorre com o cachorro do mato, andar em casais, acaba ajudando em outras coisas. Por exemplo, são mais olhos, né, para poder perceber um predador, ou inclusive para encontrar uma presa.
E até cercar a presa para o outro, eu não vi isso acontecer com o cachorro do mato, mas eu imagino que aconteça. Já vi com outros canídeos e até com falcões, né? Uhum. Quando captura, quem come é um só. Mas a presença do outro na frente ajuda a tocar aquela presa para que o primeiro consiga pegar, né? Então, pode ser nesse sentido também, e principalmente porque eles também se alimentam de itens que podem ser encontrados em abundância, que é o caso dos frutos. Então, de fato, encontrou uma árvore frutificando e está cheio de fruto no chão, tem comida para os dois ali, sossegado, né? Então, acho que a gente não precisa achar uma explicação no sentido de eles conseguem predar presas maiores e dividir, igual ocorre com os lobos cinzentos, por exemplo. Pode ter outras funções, né? Até mesmo no cuidado da prole, explorar áreas, né, diferentes, enfim. A gente já vai falar logo dessa questão da ecologia alimentar, da dieta. Aí antes só eu queria perguntar até dessa questão do cuidado parental e de como eles fazem a questão de eles se abrigam em tocas. Como que funciona isso? Eles cavam a toca, eles usam tocas de outros bichos, eles sempre ficam usando tocas ou não precisam usar sempre? Essa questão eu realmente gostaria muito de entender um pouco melhor, assim, trazer para os nossos ouvintes. Então, Mirinha, com relação à questão de cuidado parental e uso de tocas, o cachorro do mato parece ser também bem generalista nesse aspecto, assim como para uso do habitat e uso alimentar. Ele pode usar para ter filhotes tocas, como você falou, e na maioria das vezes tocas de tatupeba, que ele reaproveita, né? Enquanto uma toquinha entra ali. Mas dos cachorros do mato, das famílias que a gente acompanhou, não parece ser o mais comum, não parece ser algo tão intrínseco, assim, tão necessário quanto para a raposa do campo. Então a gente encontra filhotes, por exemplo, em toca de tatu, como eu disse, mas encontramos muito, às vezes, em moitas de macega ou de espinho, né, que o pessoal às vezes deixa numa fazenda, numa pastagem mais mal manejada, ou mesmo numa borda de mato, ele pode utilizar moitas de vegetações variadas, mas que tenham aquela densidade para esconder os filhotes. Mas a gente já encontrou filhotes em tubulação de água, cano de esgoto, por exemplo, isso sim, em questões antrópicas, né? Mas na área natural pode ser um buraco de fundo de cupinzeiro, que não necessariamente é uma toca de tatu, né? Pode ser uma área de forrageio de tatu e às vezes os ouvintes conhecem, mas na base do cupinzeiro fica um buraco, então ele é bem generalista no uso de abrigos também. Isso também ajuda nessa plasticidade da espécie, né? Vamos para a dieta agora que a gente até consegue entender isso um pouco melhor, essa capacidade. E sabe que, só soltando um spoiler breve, né, quando a gente for falar de ameaça, acredito que isso está muito relacionado, inclusive, com as taxas de atropelamento em algumas regiões do Brasil, porque a maioria das estradas estaduais e municipais tem muito pouca manutenção, né, por parte do governo, ficam muito densas. E elas tendem a ter uma manilha de esgoto, de escoamento de água, né? E aí os bichos parem ali, porque fora é pasto. No pasto, geralmente o cara quer manter rapado que ele está produzindo boi, coisas assim. E aí o cachorro do mato pare ali, os filhotinhos vão nascendo e pulando para a rodovia. Então isso deve contribuir bastante para o atropelamento. Quanto tempo assim o filhotinho fica na toca quando ele começa a sair e começam essas ameaças principais? Em torno de um mês, assim, ele ainda vai ficar dentro da toquinha ali, bem miudinho, né? Só chorando e recebendo alimento. E a partir de um mês, 40 dias, ele começa a ganhar mais mobilidade e sair da toquinha. Mas ou do abrigo ali da caminha. Atropelamentos, né? Atropelamentos, eu acho que acredito que depois de uns 8 meses, pelo menos, né? Tem uma época que atropela mais. E sim, você já pega o jovem, né? Não vai pegar filhote muito pequenininho. Ah, sim, com certeza. Durante a dispersão, provavelmente, né? Sim, isso. E isso é uma coisa ainda em aberto para o cachorro do mato, porque aparentemente, né, como a Kátia explicou, é uma espécie monogâmica e nós esperamos que os filhotes nasçam, cresçam, e aí entre 10 meses, por aí, 9, 10 meses, até 11, eles dispersem da área natal para formar novos pares. E o macho e a fêmea vão dispersar como é esperado para qualquer animal monogâmico, né, que tem razão sexual de 1 para 1. Porém, existem alguns relatos, como do Dr. McDonald, né, do Courtney, que sugerem a ocorrência de helpers, que é aquela questão de uma dispersão falha ou tardia e uma fêmea poderia ficar para cuidar da ninhada. Só que isso não é bem claro ainda para o cachorro do mato. Pelo menos nas várias famílias que a gente acompanhou, isso não é frequente, assim. Mas não quer dizer que não possa acontecer, né? Entendi. Os jovens realmente vão para um outro território separado, mais afastado, né? Mesmo que vizinho, mas eles têm que dispersar, né?
Que nem a gente Quantos mesmo. filhotinhos, Fred? Olha, esse aí Muitos. é uma eficiência. que eu É vou te mais que falar. raposa. É o dobro. Eu já A peguei gente tem- fêmea com 4 filhotes bem grandes já. E a gente tem ninhadas aqui com 6, cara. 6 filhotes, assim. Não é raro. Fala assim, uma vez na vida. Não. Em áreas diferentes, fêmeas com ninhadas de 5, 6. Nem a Kátia falou 4. Quantas tetinhas que ela tem? 8, né? Não. Igual os canídeos mesmo. 8. Ontem nós pegamos uma que tava mamadinha, que, assim, da estação passada. Inclusive, você falando aí número de tetinhas igual cachorro, uma coisa que a gente acabou não enfatizando, mas que é importante, a gente chama o cachorro do mato de cachorro, alguns chamam de raposa, né? Uhum. Zorro, graxaim, e aonde que ele se encaixa entre as 36 espécies de canídeos, né? De fato, ele é mais... Quando a gente fala em raposa mesmo, pensa na raposa vermelha, no hemisfério norte, né? Sim. E tanto a raposinha, que a gente está falando bastante aqui, quanto o cachorro do mato, eles não são proximamente relacionados a essas raposas vermelhas lá da Inglaterra, lá do hemisfério norte, e sim aos lobos. Eles são mais próximos dos lobos mesmo. Olha que legal. Porque eles fazem... Os canídeos, eles podem ser divididos em 2 grandes grupos, né? Lupine, que tem a ver com lupus, que é lobo, e vulpine, que tem a ver com vulpes, que é raposa. E os canídeos sul-americanos fazem parte dos lupine. E o que é mais interessante ainda, Miriam, que eu falo para o Fred desde 2002, né, Fred? É verdade. Veja, o que a gente conhece de sistema de acasalamento de canídeos? Que as espécies pequenas formam grupos pequenos ou são solitários, enquanto as espécies grandes formam grupos grandes e caçam animais maiores que eles, né? Então você mentalizou aí uma raposa vermelha e um lobo cinzento, né? Mas e os canídeos sul-americanos? Eles são pequenos, porém, eles fazem parte do grupo dos lobos cinzentos, dos lupine. E aí que está a questão. Por isso é tão interessante e importante a gente conhecer melhor os canídeos sul-americanos, as nossas espécies aqui, porque, na verdade, esse padrão que eu mencionei no início, de espécie pequena, ser solitária e caçar presas pequenas e os grandes serem sociais e caçarem presas grandes, a gente está comparando 2 linhagens, lupine e vulpine, e a gente não sabe se é efeito mesmo do tamanho. Entendi. Então, os canídeos sul-americanos, eles representam um modelo de lupines pequenos, né? Para a gente poder ver se de fato funciona esse padrão ou não. Então é muito, muito interessante isso. Tem várias perguntas, né, Fred? Que a gente desconhece a resposta, inclusive em relação ao cuidado parental. Sim. Pode falar? Será, Fred? Não vou falar. Não O quê? Spoiler? A gente tá testando ainda, né? Acho que não qualquer coisa você corta. Mas, então, continuando aqui, né? A gente tem várias perguntas que ainda não tem respostas. Por exemplo, né? Você sabe que o cachorro doméstico, a fêmea pode regurgitar para o filhote comer. Então, ela primeiro amamenta durante 30 dias, a partir dos 30 dias, ela come a comida dela e pode regurgitar. Isso acontece até mesmo com os nossos cães em casa. E às vezes até o macho faz isso. O meu husky fez isso para as filhas dele. E a gente sabe que o lobo cinzento faz isso. Só que a raposa vermelha, lá do hemisfério norte, não faz isso. Nenhuma raposa, nem a raposa do Ártico, nunca ninguém viu. Mas e os canídeos sul-americanos? Será que eles fazem ou não? Eu sei que o Rogério tem, né, no trabalho sobre o status de conservação do lobo-guará, né, naquela revista do ICMBio. Lá ele diz que o lobo-guará regurgita para os filhotes. Mas e esses outros canídeos? Será que o cachorro do mato faz isso? A gente não tem essa resposta. Infelizmente ainda não teve estudos suficientes para mostrar se ele faz ou não, né? Sim, isso é muito interessante, porque realmente a gente usa muito esses modelos desses bichos que são estudados há mais tempo em um volume muito maior. E a gente ainda não tem muitas essas informações e podem existir peculiaridades que são dos nossos canídeos aqui, né? E isso é fantástico, de estar se buscando responder essas questões. Por isso que a gente precisa de bastante gente trabalhando com eles, né? Aí, ó, um monte de estudante escuta a gente, pessoal, fiquem alerta aí. E é um bicho que... Tem muita coisa para ser estudada, mesmo numa espécie que é tão comum e abundante, né? Mas é por isso mesmo que deve ser estudada, porque você tem você tem volume para poder estudar esses bichos, eles podem ser ferramentas, não estão, né, em extinção. Mas eles podem dar respostas de paisagem,
respostas Sim. para questões que você não consegue com bichos ameaçados e bichos Sim. Uhum. mais raros, né? Acho que até como você mesmo comentou, a questão do estudo do cachorro do mato, ele é um ótimo modelo para essas questões de ecologia do movimento, de ecologia espacial, para a gente entender a dinâmica, por exemplo, entre parasitas, entre patógenos que acometem canídeos silvestres vindo de cachorros domésticos, por exemplo, que pode acontecer, ou mesmo entre canídeos silvestres, porque é um bicho que está ocupando diferentes hábitats, né, que se desloca por áreas grandes, né, a área de vida não só é grande, mas ele se desloca bastante por dia, né, na verdade por noite, então, e é abundante, então se o aluno de fato consegue aprovar um projeto, um certo recurso, existe uma possibilidade, digamos assim, razoável de que ele vai conseguir acessar o objeto de estudo dele, que é diferente para um cachorro do mato, para uma raposa, ou como a Mirinha conhece algumas histórias aí, para onça parda, né, Mirinha? Então, não é um bicho que você vai, às vezes, gastar 4 anos para pegar 5, né? Sim. Provavelmente você vai pegar. Ontem nós capturamos 3, né, na primeira noite de armadilha. Então, e fazendo um pequeno adendo aqui, né, para os ouvintes de plantão, isso não quer dizer que tem que ser menos sério, ou menos ético, ou menos preocupado com o cachorro do mato, né? Sim. Não é porque tem muito, mas de fato dá uma segurança para um cientista, né, que é um bicho acessível para pesquisa, né? A gente tem essa impressão, e essa má impressão, na verdade, muitas vezes a gente escuta as pessoas comentando desses bichos que são mais generalistas, que têm um pouco mais de plasticidade ambiental, que eles são... Tá tranquilo, o bicho tá aí, tem um monte, tá de boa, ele tá beleza, tá indo bem. Mas, na verdade, essa plasticidade também tem um preço muito alto para eles, né? Doenças, atropelamentos, os bichos nem sempre estão bem. A gente tem essa imagem de que o bicho tá se dando bem aí, mas na verdade nem sempre isso é o mais, talvez, correto de falar, assim, tipo, de ignorar e não ter nenhuma preocupação com a espécie, porque ela é uma espécie abundante. Eu acho que essa preocupação, ela pode ir em diferentes direções, né? Tanto com relação a uma preocupação voltada à espécie, quanto a preocupação que a espécie pode trazer. Então, por isso que é cada vez mais importante a gente estar discutindo o conceito de One Health, né, de One World, para estar vendo todas as possibilidades, todas as facetas que envolvem cada espécie dos nossos ecossistemas. Então, pensando no que vem do cachorro do mato, como você falou, é um bicho que aparentemente tem uma plasticidade maior para tolerância de animais domésticos, principalmente carnívoros, como o cachorro, mas também outros animais domésticos que podem compartilhar patógenos com ele. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, brucelose, leptospirose, coisas que não necessariamente vêm de um cachorro doméstico, mas vêm do gado, vêm do cavalo, vêm de outros animais. E o cachorro do mato, inclusive, come placenta, por exemplo. Então, uma vaca que esteja com algum tipo de patógeno, ele pode ingerir. Então, e ele pode ingerir e levar para outros canídeos, outros carnívoros, não só transmitindo por fezes, por urina, mas até pela própria predação do cachorro do mato, que é um bicho comum, predado por onças pardas, por pintadas e tudo mais. Então, essa é uma preocupação. Um bicho que roda muito, entra em contato com muita coisa, até aparentemente, né, as sorologias têm apontado isso. Mas o que de fato não foi feito ainda a fundo são os isolamentos desses patógenos, que é o que o Dr. Caio tem tentado fazer pelo PCMC, né, do Zoológico de São Paulo, e outros colegas têm trabalhado. Então, o isolamento do patógeno é diferente. Isso ainda tem muita lacuna para ver se de fato ele é um potencial reservatório que participa da transmissão desses patógenos. Agora, do lado do cachorro do mato, como você falou, né, Miriam? A preocupação, lógico, a gente como ecólogo preocupa com populações. E o dinheiro é finito quando a gente discute conservação. Então, às vezes é comum você ver os especialistas tendo que botar na balança, lógico, um cachorro vinagre versus um cachorro do mato, um lobo. Tudo bem que em termos populacionais ele é mais abundante. Mas eu gosto sempre de lembrar, no Brasil, nós não temos esses dados lindos da América do Norte populacionais. Então é muito comum você ver nos artigos, o cachorro do mato é adaptado a áreas antrópicas. Mas ninguém está aqui há 5 milhões de anos, 3 milhões de anos, vendo a variação populacional para ver se ele desenvolveu uma característica adaptativa. Adaptação é um termo pesado para a gente falar, principalmente de antropizações que tem 500 anos para cá. A gente fala muito isso para onça parda, né? A onça parda está se adaptando à cana. What? Tipo assim, você quantificou os filhotes? Você viu se a taxa de sobrevivência é essa mesmo? Da onde você tirou essa informação, né? Assim... Você tirou porque você vê ela na cana, coitada, morrendo de sarna, morrendo de tiro, morrendo numa média etária de 2, 3 anos antes de cruzar a primeira vez. Então tem alguns trabalhos já apontando isso. Não estou dizendo que não sejam, mas também não pode falar que é tão levianamente, né? Então, ser comum
gera esse comportamento da gente, às vezes, agregar menos valor a ele. Então, acho que como espécie, a gente tem que pensar que é uma espécie interessante, como a Kátia falou, é um ótimo modelo, mas como indivíduos da população, eles merecem a mesma atenção que qualquer outro. Então, você pegar um trabalho como o da Fernanda Abra agora, que morrem milhares por mês ou por ano em São Paulo, Sim, é uma loucura, você não vai preocupar só porque é comum o bicho? Se fosse assim, a gente não devia estar preocupando com o Covid. Nós somos 7 bilhões. Isso não vai afetar a nossa curva de crescimento. E a gente está preocupado, porque a gente quer cuidar de cada ser humano que morre, porque cada um tem uma história. Sim. E a gente que vai monitorando os cachorros do mato, você vê que os bichos têm uma história, eles têm um pareamento, eles têm traços de personalidade variáveis entre si. Então, eu acho que... Existem questões também éticas, existenciais, humanas que tem que ser consideradas também. Né? Mas falar que é adaptado, não. É um bicho de fato mais comum, menos sensível que os demais. Mas o quanto ninguém sabe ainda, né? A não ser que quantifique aí uns 20, 30 anos. Né? Aí, ó, vocês têm mais uma estrada aí, ó. Opa, tamo assim. Uhum. Vamos aí mais uns 60, né, Kátia? Ah, sim, com certeza. Então, vamos falar um pouquinho da dieta, Kátia? Conta aí, o que eles comem. É minha praia. Gente, a Kátia foi da banca do meu mestrado com dieta. Eu já acompanhava ela na época e realmente é a rainha aí dos estudos de dieta. Ah, obrigada pelos elogios. O pessoal conhece como biólogo de merda também, né? Exato. Bom, a dieta do cachorro do mato, né? É uma espécie generalista, né? O que significa que come de tudo. Como eu disse, ele vai lá da Colômbia, Venezuela até a Argentina. E ao longo de toda essa distribuição, os itens disponíveis para ele comer vão mudando. E o nome em inglês dele acabou ficando Crab Eating Fox, né? Ou seja, raposa comedora de caranguejo. De fato, ele come, inclusive no Brasil, né? Acho que até o Fred encontrou, né, Fred? Esses dias você me mandou foto. Quando eu trabalhava no Pantanal, eu achava. Lá ele come também. Uhum. Foi mesmo. Encontrei aqui em Corumbaíba, Goiás. Mas não é uma marca da espécie, né? Não dá para generalizar. Eu estudei o bicho na Mata Atlântica e agora estou estudando no Cerrado. E os itens são muito diferentes, né? Eu trabalhei em Atibaia. Jura? Você mora em Atibaia? Eu trabalhei na Pedra Grande aí. Ah, que legal. Fui coletar fezes de cachorro do mato e depois gato do mato de 1991 até 2001, praticamente. 10 anos. 10 anos de amostra, caramba. Frequentando o Parque Florestal do Itapetinga, aí em Atibaia, né? Eu moro do lado da reserva, eu moro aqui na Serra. Ai, que maravilha. Eu preciso te visitar, eu abro a janela e fecho o parque, que lindão. Tem cachorro do mato no seu quintal. Você tem goiabeira em casa? Eles adoram goiaba. Então, o cachorro do mato, eu acho que eu vi poucas vezes aqui, mas tem sim, a gente já viu. Uhum. Então, ele é bem generalista. Em Atibaia, eu listei 70 tipos de itens diferentes. Caramba. Na dieta. Deu um trabalhão para identificar, né? Contei com a ajuda dos botânicos da Unicamp para identificar as sementes, ficava na lupa, né, no museu, comparando fragmento de artrópodos e dentes e bicos, né, patinha, tudo. Nossa, que gente. Eu encontrava nas fezes. Você trabalhou com dieta, é difícil. Mas eu trabalhei com onça, então sai o negócio inteiro lá, assim, tem o pelo, sai um pedaço da pata do jacaré, sabe? Onça é diferente, também já analisei. Também já analisei, pata de jabuti. Bom, mas então, desses 70 itens lá de Atibaia, 52 de origem animal, 18 de origem vegetal, né? Em termos de volume, né, ele a dieta é meio parecida com a do lobo, porque metade do volume vem dos frutos. Então, frutos realmente compõem uma parte importante da dieta. Imagino que em termos energéticos, né, seja importante para ele. E o resto é pequenos vertebrados e insetos. Né? Uma diferença em relação ao lobo, que eu imagino que o Rogério deva ter falado, né, da dieta. Sim. O cachorro do mato come mais insetos do que o lobo. O lobo come muito pouco. E, inclusive, o que era interessante é que parecia que quando ele encontrava alguma coisa em abundância, ele comia só aquilo. Então não era difícil eu ter uma amostra de fezes que era só coquinho, ou outra que era só besouro, né? Ou outra que era só goiaba, ou só uva japonesa. Então, assim,
essa história de dieta balanceada não é com ele, porque no que ele encontra ele vai recurso, com força. Enquanto estiver lá, ele está comendo. Tá. E claro, né? Claro que no dia seguinte ele vai encontrar outra coisa e com isso acaba fazendo o balanço, né, dos nutrientes. Então, o que eu encontrei, né, foi mais ou menos metade de origem, em termos de volume, né, metade de origem vegetal e metade de origem animal. E o que é interessante é que entre os itens vegetais, pelo menos em Atibaia, que é uma região de chácaras, né, sítios, o vegetal foram predominantemente espécies cultivadas, né? Então ele comeu uvaia, jabuticaba, jambolão, goiaba, a uva japonesa, né, que não sei se todos conhecem, Rovênia dulcis, e sempre em grande quantidade e de acordo com a disponibilidade. Até no meu mestrado eu fiz, né, aquele gráfico de fenologia e coincidia totalmente com, né, a disponibilidade e o consumo. Enquanto tem, ele está comendo, adora os frutos. E entre os animais, artrópodos de maneira geral, mas principalmente besouros mesmo, né, escarabeídeos, coisas talvez não tão agradáveis igual a hemíptera, eu achei, né, achei até saúva e ortópteros de maneira em geral, né, então gafanhoto. Uma coisa muito linda que ele comia, que era muito legal de achar, era as baratas silvestres, né, e barata de madeira. Então achava, ele pelo menos em Atibaia ele comeu com bastante frequência. E além disso, os vertebrados, mas sempre pequenos vertebrados. Então eu encontrei desde, não identifiquei a espécie, mas um osteícteis, né, um peixe, anuros, né, na época de maior abundância, né, na época chuvosa, serpentes, inclusive as duas espécies peçonhentas, né, que é a jararaca e a cascavel, que tem em abundância em Atibaia. Olha que bom, tem bastante. Aves de seus ovos. E uma coisa que, pelo menos quem mora, né, em zona rural acredita, é que ele come muita galinha. De fato, se a galinha estiver disponível, não for bem cuidada, não ficar presa e ele tiver acesso, vai comer. Né? Então depende muito mais do manejo que a pessoa faz, né, dos animais que ele cria do que do cachorro do mato. Mas do que a gente encontra assim não é tão frequente. Come, mas eu acredito que seja mais esporádico e em função da pessoa não estar cuidando direito, né, dos bichos, dos animais. Então é importante nesse sentido fazer um trabalho de educação ambiental, né? Porque normalmente o que a pessoa faz para resolver o problema acaba envenenando o animal, né? E isso, além de ser um crime ambiental, tem outras consequências e pode inclusive não adiantar, porque vão vir outros cachorros do mato, né, da periferia, e vão acabar encontrando. Enquanto está oferecendo recurso, no caso galinha, vai ter bicho comendo. Se não é o cachorro do mato, vai ser o gato do mato, né? E ele também come muitos pequenos roedores. Então ele acaba contribuindo para o controle populacional, né, de pequenos mamíferos, tanto marsupiais como roedores. Nossa, olha aí, quanta coisa! Vai de inseto, planta, até os maiorzinhos aí, né? Isso... e uma coisa que eu esqueci de mencionar, né? O que eu relatei agora é mais o trabalho que eu fiz no meu mestrado, que foi a partir da análise de amostras de fezes coletadas aí em Atibaia, né? Na floresta que tem aí. Tem uma área de 2.000 hectares, né, que é o Parque Florestal do Itapetinga. Mas antes desse trabalho, eu tive a oportunidade de analisar conteúdos estomacais dos cachorros do mato, vivendo em Campinas. Agora, eu acredito que seja até meio difícil encontrar, mas na época que eu fiz graduação, né, final da década de 80, só no caminho da Unicamp, a gente coletou 19 indivíduos, né? A gente não, na verdade, o meu orientador, né, o Dr. Emílio, que é professor na Federal do Paraná, ele tinha esses estômagos guardados, ele coletou na região de Campinas mesmo. Então, próximo à Unicamp, o caminho da casa dele para a Unicamp, ele morava, acho que em Mogi Mirim na época, de Campinas para a Unicamp, às vezes Souza, todo mundo sabia que a gente estava juntando e acabava doando material, né?
E desses estômagos, também eu fiz, né, a análise, tem um trabalho publicado, que acho que foi um dos primeiros, né, em 1996, um dos primeiros trabalhos com dieta da espécie no Brasil, porque a gente só conhecia a dieta da espécie lá na Venezuela, por isso a fama de comedor de caranguejo. Né? Então, nos conteúdos estomacais, deu para identificar direitinho que ele come carcaças, então carniça. Né? Ele acaba se aproveitando de animais que ele encontra mortos, às vezes mortos há vários dias. Né? Então, tinha larva de moscas que a gente sabe que só vai em carniça, no estômago, tudo isso confirmando que ele come bastante também esse material, né? de alimento que imagina, já está ali apodrecendo, já tem larva, poderia, às vezes, né, se é um animal doméstico e comer, vai passar mal, vai morrer, e ele consegue comer, né? Então, acredito que tenha uma adaptação fisiológica do estômago, mata as bactérias, enfim, para consumir esse tipo de alimento. É importante a carcaça para ele, sim. Eu lembro, quando eu trabalhava no Pantanal, em alguns momentos a gente encontrava carcaça de gado e colocava armadilha fotográfica para ver se registrava alguma onça usando e tal. E a gente registrava cachorro do mato. O que eu mais encontrei nos estômagos, inclusive, era isso mesmo. Era tipo um couro, né? Já era o couro do animal morto, às vezes até gado, não sei. O pessoal às vezes descarta nas estradas de terra, né? E um outro aspecto também importante da dieta, que não dá para deixar de mencionar, é que além dele comer de tudo, né? Então ele é bastante generalista, comer quando está disponível, então ele é oportunista, né? Ele varia a dieta de acordo com as estações do ano. Então, uma variação sazonal muito grande na dieta, comendo mais frutos e mais insetos na estação úmida e mais pequenos mamíferos na estação seca, por exemplo. E aí, inclusive, isso também traz esse papel de dispersor de sementes, né, de controle de roedores e talvez, dependendo, a gente não pode falar porque a gente não sabe, como o Fred comentou, a gente não conhece esses status populacionais dessas espécies, a questão também impacto em aves, por exemplo, se tiver muitos. Então, mas isso é um animal que está comendo ali o que está em maior quantidade, maior abundância, então ele pode ter esse papel também, né, de regulação ali trófica, né, de cadeia trófica dos animais. Querendo ou não, é um mesopredador, assim, que tem um papel relevante, assim, no ambiente onde ocorre, porque, igual a Kátia tá falando, né, tem uma dieta muito ampla, né, em termos de nicho trófico, assim, então, é lógico que para pequenos invertebrados, talvez seja mais difícil a gente pensar em controle, mas para roedores, para serpentes, né, para esses grupos, assim, que não são tão abundantes quanto invertebrados, com certeza ele tem um papel preponderante onde ele está inserido. Muito tempo de estudo aí, hein, com esses bichos para conhecer tanto da alimentação, da dieta deles. E é legal, Mirinha, porque é igual a Kátia explicou, né, essa questão do trabalho de ecologia alimentar, principalmente de bichos como o cachorro do mato, é tanta riqueza de detalhes pequenos, né, para você poder entender e o quanto que isso reflete, inclusive, o comportamento do bicho em diferentes momentos, né? Para quem tá pouco familiarizado, é que ele vai responder muitas coisas que o bicho não deixa a gente ver no campo. Não só a ingestão de carcaças, por exemplo, né, que não são tão comuns, mas alguns traços de organismos que são pouco representativos ou que são raros, que às vezes o cachorro do mato acha pra gente, ou outro carnívoro, né? Então, principalmente para invertebrados, para anuros. E uma relação interessante é que a Kátia identificou pra gente, lembra, Kátia? Até pelo aparelho bucal, o emíter, como ela explicou, um barbeiro. E a gente conseguiu relacionar isso com as taxas de soropositividade em cachorros do mato e raposas do campo de Trypanosoma cruzi, que é um patógeno transmitido pelo barbeiro. E a discussão estava justamente travada nisso. Será que o cachorro do mato se infecta na toca, no abrigo, onde o barbeiro pode ficar, ou será que é comendo? E a gente, né, detectou que ele aparentemente come pouco, mas menos que a raposa. E a raposa tem o dobro de soropositividade para Trypanosoma cruzi. Então, ela tem muito mais contato, que é um bicho muito mais insetivo. Então, o trabalho de ecologia alimentar ajuda a gente a entender a interação de parasita com o hospedeiro também. Isso às vezes você nunca vê o bicho, assim. Não, legal demais.
E complementando essa parte, né, das interações interespecíficas, que é muito legal na ecologia, por eu ter estudado esse animal lá em Atibaia, depois lá em Linhares, que é um lugar que tem onça pintada, e mais recentemente em Cumari, que é uma área de agroecossistemas, né? Então as comunidades foram mudando. Atibaia é diferente de Linhares, que é diferente de Cumari. E com isso deu para ver as interações do cachorro do mato com as outras espécies de carnívoros. Por exemplo, em Linhares, que tem onça pintada, adivinha o que apareceu na dieta do cachorro do mato, que certamente não teria outra chance de aparecer, né, se não fosse as onças, né? Então, a gente encontrou, pati nas fezes de cachorro do mato, encontrou animais grandes que ele não teria capacidade de comer, só que era o principal item da onça. Então, a onça provavelmente matava, não comia tudo, ele ia lá e aproveitava. Né? Então, tem esse tipo de interação com outros carnívoros, no sentido dele aproveitar os restos, né, de um carnívoro grande. E também em Cumari, o que apareceu de interessante é que a dieta deles, se você separar em categorias, né, então qual que é a quantidade que ele come de insetos, qual que é a quantidade de frutos, qual que é a quantidade de vertebrados, vai dar quase idêntica à raposinha, né, quase idêntica, ele come as mesmas proporções. Só que a raposinha come principalmente cupim, e o cachorro no mato quase não come cupim. Então você percebe essas pequenas diferenças que a gente considera aí como uma partilha de recursos, né? Nesse aspecto também é interessante estudar o cachorro do mato e entender melhor essas interações na comunidade. E, gente, olha quanta coisa, né, que tem para se saber e quanta informação interessante a gente consegue com estudos de ecologia alimentar, estudos de... Inclusive, falar um pouquinho dos estudos, Fred. Como é que vocês acompanham os bichos aí? Como é que vocês fazem? Porque a gente comentou que a Kátia trabalhou principalmente com as fezes, né, Kátia? E com um pouco de conteúdo estomacal de animal encontrado morto. Sim, eu quase não observo os animais, né? Muito raro. Não, e assim, isso é uma característica. Quem trabalha com mamíferos de maior porte, a gente observa evidências indiretas. A gente consegue ver pegada, cocô, né? Foto da armadilha fotográfica, e quando captura, você tem um contato com o bicho. Sim. Mas o Fred tem o privilégio de ver os bichos e acompanhar eles, né? Como é que é um dia de trabalho aí, de rotina de vocês, observando esses animais? Pra matar a gente de inveja aqui, Kátia. Não, mas realmente é um dos trabalhos, acho que é o melhor trabalho do mundo, assim, eu não faria outro, não consigo pensar. Mas, basicamente, o que nós temos feito há alguns anos, e pretendo fazer mais um pouco, bastante. Eu comecei trabalhando com dieta também, né, com orientação da Kátia, e trabalhamos até hoje. A Kátia é uma das principais parceiras nossas aqui, a Universidade Federal de Uberlândia. Então a gente está interessado em entender justamente essa variação que a Kátia explicou. Como que diferentes aspectos, não só do cachorro do mato, mas da raposinha, do lobo-guará e da onça parda, que são animais que estão ainda existindo em boa parte do cerrado, principalmente nos agroecossistemas, ou seja, essas áreas que ainda detêm uma taxa significativa de diversidade original, mas com inserção de diferentes atores, tanto de animais domésticos quanto o homem. Então a gente quer entender essa variação na ecologia alimentar, no uso do espaço, nas interações entre silvestres e domésticos e nas causas de ameaça. Então, o nosso trabalho basicamente é monitorar as populações dessas espécies, aqui falando mais especificamente do cachorro do mato, para entender o que ele come numa área que nós modificamos para a nossa produção agropecuária. Então, será que a dieta empobrece? Será que a dieta permanece igual? Será que aumenta as taxas de competição? Para isso a gente coleta as fezes o tempo todo. Essas fezes podem ser coletadas tanto no campo, sem saber o dono em termos de indivíduo, mas a gente sabe a espécie, mas também a gente coleta direto do bicho ou faz observações diretas dele ingerindo os itens. Então tem um forte componente no nosso grupo de pesquisa, que é o Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado, que é observar os bichos à noite. Então a gente tem indivíduos que a gente equipa com radiocolares, e logicamente não são todos que a gente captura, porque não temos recurso para isso, infelizmente, nem recurso humano, nem recurso econômico, mas os que a gente consegue monitorar e equipar com radiocolar, a gente usa não só para fazer o monitoramento de uso do espaço, que é coletando uma localização desse bicho, então a gente sai à noite para triangular os bichos, ou durante o dia, e aí a partir do momento que você encontra o bicho, a gente consegue coletar informações de comportamento, de o tipo do habitat onde ele está inserido, se é pasto alto, pasto baixo, se é
saroba, né? Se é mangue aqui não, mas em outras áreas, pensei em mangue, mas em áreas de brejo que a gente tem aqui na beira do rio. Sim. Então a gente faz um componente, digamos, de observação direta, radiomonitoramento, né, por telemetria e coleta de amostras de fezes. Isso para a parte ecológica direta do bicho. Porém, nós também coletamos uma série de amostras sanguíneas e de ectoparasitas para monitorar justamente essa saúde das populações. Então, com sangue a gente tem amostrado, por exemplo, a ocorrência de patógenos como Trypanosoma cruzi, Leishmania, Leptospira, Brucella, né? Logicamente isso feito com a ajuda de vários parceiros que estão juntos com o PCMC e a UFCAT nesse processo. Então a gente é parceiro do Fundação Parque Zoológico de São Paulo, da Fiocruz, da UF, como eu falei, da UFSCar. Então as capturas fazem parte numa certa frequência das atividades que a gente faz no campo. A gente captura esses bichos, né, passa por todo um procedimento de sedação, de contenção química e física, coleta amostras sanguíneas, coleta ectoparasitas, na sequência solta esse animal marcado com um brinco ou um rádio colar. Então, é uma coisa bem completa no sentido assim, são diferentes frentes, né? Tem a parte ecológica, uma parte de observação direta, uma parte que envolve a contenção, e para entender um pouco desse cenário, desse quebra-cabeça que é um carnívoro de médio porte como o cachorro do mato. E os bichos ficam habituados para você conseguir observá-los diretamente de noite, assim, porque tem que pôr uma luz. No caso do cachorro do mato, isso é uma coisa engraçada, porque apesar da gente estudar o cachorro do mato, a ideia, o grupo nasceu focado principalmente na raposa do campo e na onça parda, que são os dois, digamos, espécies-chefe assim, do PCMC. E as perguntas que a gente responde sobre o cachorro do mato, o lobo-guará, elas são perguntas que têm relação com aspectos da raposa do campo também. Então, uma boa parte da raposa. E o que a gente percebe é que ela sim é bem mais, digamos, receptível para a presença do pesquisador, do observador no campo. O cachorro do mato nessas regiões aqui de Goiás são bem menos tolerantes à nossa presença do que, por exemplo, em São Paulo, como a Kátia já relatou várias vezes. No Pantanal também, né? Pantanal, o cachorro do mato fica sentado na varanda, às vezes olhando para as pessoas, é bicho muito mais tranquilo, aparentemente. Né? Aqui no Cerrado não me parece ser tanto assim. Mas a gente consegue fazer algumas observações ainda em cada noite. Lógico que não durante horas, que nem é com a raposa. E Fred, vocês que têm tantos anos aí monitorando os bichos, acompanhando a população deles, vocês têm informação de qual é o impacto real, assim, de retirada de animais da população? Porque, por exemplo, a gente escuta os números de animais atropelados e são sempre números muito impressionantes e eu não tenho muita dúvida de que isso seja um impacto importante para a espécie. Mas a gente teria que ter a informação sobre as populações para ter uma ideia de quão significativo é esse impacto, né? Durante o monitoramento de vocês conseguiram ter uma ideia da proporção de animais que são retirados das populações por meio de ações humanas? Mirim, essa é uma ótima pergunta com relação ao efeito, de fato, dessas ameaças às populações, né? Então, por exemplo, a gente monitora a mesma população nessa região de Cumari, a região conhecida como Limoeiro, que representa uma boa parte de como é hoje o Brasil Central, uma região de pastagem, por exemplo, com uma cidade pequena próxima, pessoas morando no campo e rodovias estaduais e nacionais. Nesse cenário, a gente conseguiu monitorar mais de 70 canídeos entre raposas do campo, cachorros do mato e lobos-guará. E principalmente para essas duas espécies pequenas, bichos que a gente monitorou por bastante tempo com radiocolares, ou seja, a gente conhece a história do bicho desde o nascimento até a morte, o que a gente detectou em 10 anos é que quase 50% das mortes são de causas antrópicas, sejam elas diretas ou indiretas. Então, isso significa, a grosso modo, que, por exemplo, metade dos bichos que a gente monitorou em 10 anos foram retirados da população ou por atropelamento, que é a principal ameaça na nossa região, ou pela segunda, que é conflito com cães e pessoas. Então isso é uma prática, é uma coisa, infelizmente, uma realidade muito comum ainda em torno do cachorro do mato, que é um bicho que acaba por ocupar de maneira ampla uma área, entra em contato com cães que vão persegui-los, seja por questões territoriais, seja por questões de conflito entre homem e vida silvestre, já que o pessoal às vezes estuma o cachorro no cachorro do mato. Além disso, o envenenamento também ainda é relativamente frequente. Num universo aí, igual a gente está falando de 70 bichos que a gente acompanhou, praticamente metade dos que morreram foram mortos por questões humanas. Caramba, metade é muita coisa,
coisa, Fred? Uma coisa que só vale a pena a gente sempre relembrar, para quem tá ouvindo aí, vai começar um projeto novo com cachorro do mato, com raposa, a gente precisa de valores de referência ainda hoje. Então, uma das coisas que a gente discute muito no plano de ação dos canídeos brasileiros, que é uma iniciativa, né, do Ministério do Meio Ambiente para espécies ameaçadas, mas o cachorro do mato acaba tendo um papel indireto ali dentro, é que a gente favoreça cada vez mais, incentive projetos que tenham valores comparativos. Então, a gente vê trabalhos ótimos que dão números absolutos de mortalidade, por exemplo, de atropelamento. Mas a gente tem que saber quantos % isso é da população original do bicho. E o que isso representa, né? Não quer dizer que é pouco se eu falar para você que morrem 1.000 bichos no ano. Mas se morrem 1.000 bichos no ano de 100.000, é uma coisa. Se morrem 1.000 bichos de 10.000, o impacto é outro. Uhum. Então, para a gente, de fato, tomar decisões assertivas com o pouco dinheiro que tem para essas coisas ambientais, né? Uhum. Então, sempre ter esses valores de referência. E não esquecer que os dados que eu estou mencionando aqui são dados de uma das áreas onde a espécie ocorre. Pode ser que em São Paulo seja pior, pode ser que no Pantanal seja melhor, isso aí só com o tempo que a gente vai saber, né? Claro. Cada lugar tem suas peculiaridades, né? E só para complementar isso que o Fred falou em relação aos atropelamentos, são animais jovens que morrem. E eles poderiam viver por muito mais anos e ter ainda muitos filhotes, né? Então, normalmente, às vezes, os jovens que estão dispersando nem se reproduziram ainda e já se deparam com as rodovias e são atropelados. E alguns, inclusive, não morrem na hora, acabam sendo levados, né, para a clínica veterinária ou para quando tem, né, insetos, por exemplo, mas isso a gente sabe que está em falta no Brasil, né? Tem muitas cidades que não tem para onde levar o animal silvestre. Na clínica veterinária particular vai querer cobrar, ou não tem um especialista em animal silvestre. Acho que a gente ainda precisa, né, ampliar muito esse tipo de serviço, que seria os animais resgatados terem para onde ir, né, no momento que eles são cuidados e depois reintroduzidos na natureza, se for a condição deles, né. Sim. Com relação a dados, assim, em um ano, para você ter uma ideia, num trecho de nem 50 quilômetros que eu fiz uma amostragem, né, de mamíferos atropelados, em um ano, 50 quilômetros, foram 27 cachorros do mato. Nossa. É muita coisa. E é muito triste, como eu falei no início, eles andam em duplas. Às vezes você vê um atropelado numa semana, na outra semana você vê outro no mesmo lugar, que até poderia ser o parceiro dele, né? Então, muito triste mesmo. Muito. E a gente sempre, assim... quando vem estrada, né? Você vê que os bichos ficam meio perdidos com o farol e eles vão os dois andando, assim, tentando cruzar, tentando sair da estrada, assim. Às vezes até vão buscar recurso na rodovia, né? Poxa, a Kátia levantou um ponto fantástico, Miriam. A gente tá com tempo curto, assim, né? Acabou que botou duas pessoas que adoram cachorro do mato. Não, mas eu também gosto. Eu fico, vambora lá. Divide em 2 episódios. Tem que ter bloco 2. Eu acho que esse ponto é importantíssimo, que é essa aproximação, né? A gente está falando bastante coisa aqui científica, de conhecimento de história natural, mas um aspecto que é o manejo de uma espécie comum, que é o cachorro do mato, e que chega aos montes nos centros de triagem de fauna diariamente, né? Isso para o plano de ação dos canídeos é extremamente importante, porque o que acontece é que os mundos ainda são muito distantes entre si, o mundo acadêmico, do mundo do manejo, do mundo governamental, que tem que resolver coisa e não tem dinheiro. Então, o gestor dos CETAS ganha lá R$50 no mês para comprar comida para 30 cachorros do mato e 1.000 papagaios. E isso força, às vezes, os gestores a terem que tomar decisões não embasadas em conhecimento técnico ou biológico comportamental. Então, às vezes você encontra áreas, a pessoa fala, não, eu vi que o cachorro do mato é social, então eu juntei esses 6 aqui no mesmo recinto, que eles vão formar um bando e vou soltar. Você olha e fala, meu Deus, não. Gente, Fred, isso acontece? Mirim, acontece, assim, e não é uma crítica aos gestores, é a maneira que eles são obrigados a trabalhar. Então, tomar decisões embasadas, né, em uma árvore de decisões, o que deveria ser praxe, né, para um órgão público de gestão de fauna, não parece ser uma realidade ainda, infelizmente, né, no nosso país. Então é uma coisa que assusta e preocupa o plano de ação dos canídeos, porque, como a gente falou ao longo do nosso bate-papo, é um bicho comum?
Provavelmente se você introduzir ele, um ou outro, se não uma certa parte, vai permanecer no ambiente? Vai. Mas o que ele está levando? Para onde ele vai levar esses patógenos, de onde ele veio? E até mesmo a competição que ele vai exercer sobre os cachorros do mato do lugar e outras espécies. E a gente sabe que isso não vai funcionar. Então nada disso foi testado ainda para a gente soltar bichos como a gente solta. E aqui eu não estou falando que eu não concorde com isso, mas que a gente tem que dar mais atenção porque é um volume enorme de bichos que chegam. E isso levanta um ponto que, acho que o pessoal é mais conectado na internet que eu, mas tem uma campanha ótima do Plano de Ação dos Grandes Felinos, que é a campanha Deixe o Bicho no Mato. Sim. É um esforço aí de vários especialistas e órgãos e entidades pedindo, pessoal, se você viu um filhotinho de cachorro do mato, se você viu um filhotinho de raposa, de lobo-guará, de onça, não mexa se você não for especialista e for muito, mas muito necessário, porque isso está causando uma onda, uma enxurrada de retiradas de bicho do mato, ou seja, a gente faz mal na população ao retirar o indivíduo, usa um recurso que é escasso para manter esses indivíduos e eventualmente faz mal onde ele solta esses indivíduos. Então a gente está potencializando um problema que podia ser muito menor. Esses bichos, como a Miriam e a Kátia falaram, tem cuidado parental, só que cuidado parental não quer dizer que cuida do filho até os 40, como a nossa espécie faz. A mãe sai para comer, a mãe sai para descansar e o filhote fica ali vivendo a vidinha dele até a mãe voltar. Então se você viu o bicho, pessoal, por favor, não pegue. Não leve para casa, não leve para o Ibama, não leve para o bombeiro. Deixa ele ali, que ele vai se virar e ele está aqui há um bom tempo se virando antes da gente aparecer. Isso vai ajudar demais as questões de conservação e manejo do nosso país. Só não fazer nada já vai ajudar demais. Eu sei que a pessoa tem maior boa vontade, acha que está ajudando, mas não mexe. Deixa ali que a natureza sabe o que está fazendo ali, deixa quieto. Segura ali, né, aquele lado Felícia, deseja boa sorte para ele, que ele vai ter uma vida boa. Melhor do que, às vezes, no lugar onde ele vai ser destinado. E, pessoal, então, indo para o encerramento aqui, eu queria agora que vocês trouxessem um pouquinho para os estudantes que nos escutam, né, para o pessoal que sonha em trabalhar com carnívoros, né, Fred? Igual a gente já foi um dia, né, Kátia? Sim. Quais oportunidades que tem, como esse campo de estudo dos canídeos, do cachorro do mato, da raposinha, tem coisa ainda para se saber, como a maior parte da nossa biodiversidade, né? Mas, assim, tem muita coisa legal para ser feita ainda, e muita informação, igual a gente mencionou, para ser ainda descoberta. Então, assim, realmente a percepção de vocês final aí pra gente concluir esse episódio lindo, que eu amei, episódio duplo, maravilhoso, em dupla. Eu também amei participar. Bom, Miriam, como você mesma falou, né, acho que todos aqui somos apaixonados pelos carnívoros, né, assim como o Fred queria trabalhar com os carnívoros quando estava na graduação e hoje é um dos maiores carnivólogos que a gente tem. Eu também, né, sempre tive esse sonho, entrei para biologia por causa dos carnívoros e por causa dos cães e gatos silvestres, né? E consegui realizar esse sonho, né? Apesar de tudo. Onde eu fiz graduação, que foi na Unicamp, não tinha ninguém trabalhando com os carnívoros. Quando eu pedi orientação para o meu professor de vertebrados, ele sugeriu que eu trabalhasse com lagartos, porque mamíferos é muito difícil de juntar dados para um mestrado. Mas eu sou teimosa, né? Ainda bem, né? Ainda bem. E dei a sorte de encontrar o que foi meu orientador de mestrado, que é o Dr. Emílio, lá da Federal do Paraná, né? E ele tinha os estômagos dos cachorros do mato, me ofereceu para analisar e eu acabei me encontrando. Então eu pude concretizar, né, a minha vontade de trabalhar com os carnívoros, com o que dava para ser feito na época e que é o que eu me apaixonei e faço até hoje, que você obtém as amostras, ou sejam estômagos ou que sejam fezes, e traz para o laboratório para analisar, né? E junta isso, analisa, identifica, faz um trabalho de detetive e depois quantifica. Então, juntou duas paixões aí, que é a parte de quantificação, né? A ecologia é bastante quantitativa, eu sempre gostei muito de números, estatística e gráficos, né? Tabelas, enfim. Acabei me encontrando e estou nessa vida até hoje. E a gente precisa ainda, né, conhecer muita coisa sobre os nossos animais, inclusive sobre o cachorro do mato, apesar, né, de já ter bastante estudos com dieta.
A gente não sabe tudo, tenho certeza disso. E sempre um trabalho, uma ida ao campo já é uma surpresa, né? Acho que vocês têm essa sensação também, né? Toda ida ao campo tem uma novidade, tem uma coisa nova, tanto que a gente ainda tem para descobrir, né? A natureza é muito rica. E eu queria ainda, né, chamar a atenção para o papel que o cachorro do mato tem no ecossistema, né? Um dispersor de semente, é um controlador de populações de presas, é uma espécie única, é o único do gênero, né? Então a gente não pode perder o cachorro do mato, né? A gente tem que cuidar bem dele, assim como a gente cuida bem das outras, né? Gostaria de cuidar bem das espécies ameaçadas, né? Mesmo ele não estando ameaçado. E ele está sofrendo, né? Apesar de ser abundante, a gente vê muito, vê vivo, vê morto, infelizmente, né? Porque realmente é uma das espécies mais atropeladas. Ele e tatus, né, entre os mamíferos, são os mais atropelados, mas a gente não pode achar que ele está fora de perigo, né, porque é aquilo que você comentou, como que ele está vivendo nesses ambientes alterados. Então eles morrem ainda jovens, pelos fatores aí de ameaça que o Fred mencionou. Eles têm uma dieta mais pobre. Qual que é a consequência disso quando eles vivem em locais, por exemplo, né, uma fazenda de gado onde não tem muitos fragmentos, né, naturais? Então, o que a gente encontrou lá em Cumari reduz muito o consumo de frutos, e isso pode ter uma consequência, né? A gente sabe que isso pode trazer, por exemplo, um desbalanço na dieta, ele ter problemas renais, que é uma coisa que acontece com o lobo-guará, né? Você traz o bicho pro cativeiro da ração de cachorro e carne, ele vai ter falência renal. E o cachorro do mato também tem uma dependência grande de frutos. Qual que é a consequência de viver num local onde não tem mais a disponibilidade de frutos que tinha de quando ele evoluiu? Então tudo isso a gente tem que pensar, né? E fica o convite para todo mundo que tem essa paixão, como a gente teve desde o início da nossa formação acadêmica, que busque trabalhar com esses bichos. Precisa de muito biólogo. Pena que não tem tantas oportunidades, né? Igual a gente está vendo aqui, cada vez mais animais estão sendo resgatados, né? Machucados. E quem vai cuidar? É o biólogo, né? O biólogo atua desde a captura até conhecer o que ele come, né? Porque veterinário não estuda isso, né? Não estuda animal silvestre, é a gente que estuda. E depois também o comportamento e descobrir onde que seria o melhor lugar para reintroduzir esse animal, né? Se ele voltar para a natureza. Então, o biólogo é fundamental para a preservação dessa e de todas as outras espécies silvestres aí. Sim, viva os biólogos, né? E você, Fred? Acho que a mensagem final, né, Mirim, é bem na linha que a Kátia falou mesmo. Tem muita coisa para ser feita, né? O Brasil tem muitas espécies bacanas de canídeos, os mais bem conhecidos como, sei lá, o cachorro do mato e o lobo-guará. Ainda a gente descobre coisa toda semana, todo mês tem uma coisa bacana, e as interações ainda são muito pouco exploradas em diferentes ambientes, principalmente em regiões do Brasil que tem menos pessoas atuando. Então acho que o campo é vasto em termos, né, de área. Tem poucas oportunidades, mas eu acho que a gente vai ter que manter, né, essa, digamos, flexibilidade comportamental do cachorro do mato. Talvez apareça uma bolsa aqui, uma bolsa ali, não é do jeito que o aluno sonha, mas isso pode te aproximar do sonho, então não desanimar. Se você gosta de trabalhar com carnívoros, com mamíferos, com o que você gostar, né? Isso para qualquer coisa. Acho que se você quer mesmo, você tem que cavar um caminho aí que nem esses bichos fazem. Achar um nicho, se esgueirar por ele e saber que, lógico, não vai ser fácil. Fácil? Não é hoje para mim, não é para Kátia, para você, para o Fernandinho, mas é factível. Já não era fácil para Darwin, não vai ser daqui 100 anos também. Então, a questão é ser resistente. E sendo específico com canídeos, eu acho que é uma convocação aí para o pessoal se juntar à matilha, né? Tem hoje, você fala, pelo menos não no campo com quem nós convivemos nas reuniões do Senap, do ICMBio, nas bancas, né? Você conta provavelmente nos dedos da mão quantos especialistas realmente focados em canídeos no Brasil. Então é um campo ainda com muito para explorar. Então quem quer trabalhar com canídeo pode vir para o bando, que precisa sim de muita coisa para ser feita. Então, ouviram? Tem aí espaço para todo mundo e tem... E detalhe, né, Mirinha?
Precisamos de biólogos de campo que querem, de fato, sentar lá no cupinzeiro, ficar olhando, coletando, alimentando os modelos. Os modelos são importantes, mas eles precisam de dados de base, né? E a meninada precisa soltar o celular e ir um pouco passar obra. Nossa, gente, por favor, não perca essas oportunidades. Senão só vai conhecer cachorro do mato digital. Nossa, eu que tô mais distante, né? Morro de saudade, gente. Aproveitem, não perca a oportunidade de ir para campo, de conhecer os bichos de perto, de entrar no ambiente, né? De ter um pouco mais de contato com seu objeto de estudo presencialmente, sem ser no mundo digital aí. Kátia, Fred, amei mesmo conversar com vocês. Fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com os dois ao mesmo tempo. Então eu realmente agradeço muitíssimo pela disponibilidade de tempo, por terem ficado aí, 1 hora e pouco aqui, batendo papo e contando sobre o cachorro do mato. Foi realmente uma oportunidade única e eu tô muito, muito feliz com isso. Ai, que bom. Também tô muito feliz. Eu que agradeço, Mirinha. Foi muito bom revê-las, né, e conversar sobre o cachorro do mato, que é um bicho que a gente adora, né? Sim. Muito legal. Obrigado pela oportunidade. Um beijo, gente. Um aperto de patas, pessoal. É um aperto de patas, Fred, ó. Tem a assinatura. Fred sempre é. Assinatura. Muito bom. Foi o Que Bicho é Esse? Sobre o cachorro do mato, um episódio sensacional, como diria o nosso querido host Fernando Lima, um episódio com uma dupla de especialistas, foi uma experiência muito diferente e muito legal, gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado. E o bicho do próximo episódio é... E se você souber ou desconfiar que bicho foi esse aí que a gente acabou de tocar, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Além disso, nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em @desabrace, no Twitter @desabrace. E se você quiser e puder nos apoiar para que a gente continue aí trazendo episódios semanais para vocês, vocês podem doar a partir de R$1 pelo Padrim em www.padrim.com.br/desabrace ou pelo Catarse em www.catarse.me/desabrace. Se quiserem fazer uma doação pontual, ela pode ser feita pelo @desabrace no PicPay. E é isso, pessoal. Segue em casa aí, quem puder, fica quietinho. E até o próximo Que Bicho é Esse? Beijo! Mais um produto com a edição do Senhor A.